Então, tem um ensinamento dos xamãs daquela região da América Central, né? Que são chamados Nagual, né? Aqueles que se banharam no Mar do Infinito, porque o Nagual é o infinito. Então, quem já mergulhou no Mar do Infinito recebe o título correspondente de Nagual, que é o xamã, que é o que conhece o infinito, né? E dentro do mar infinito, do desconhecido, que é o Nagual, existem as pequenas ilhas de conhecimento, que são chamadas as ilhas do tonal. O tonal é aquilo que tem forma, que a gente conhece, que é nomeável, né? O mundo das 70 vezes 7 mil coisas, ou das 1000 coisas, como dizem os chineses, né? Das 10 mil coisas. Todas as tradições falam um mundo infinito, um número grande de coisas, mas daquilo que é conhecido. Mas nesse processo, para você se tornar uma pessoa que conhece esse infinito do desconhecido, você tem que passar por 4 etapas. Etapas de desenvolvimento, etapas de iniciação, como a gente chama, né? E essas etapas na cosmovisão dos guerreiros Nagual, eles dizem que você tem que basicamente enfrentar 4 inimigos, 4 adversários, 4 antagonistas. O primeiro desses adversários antagonistas é o medo. Então a pessoa que, quando ela se dispõe no caminho de sair do material para o imaterial, da física para a metafísica, daquilo que tem nome para aquilo que é inominável, a primeira dificuldade que a pessoa encontra é o medo, em suas infinitas formas. E o medo é realmente o primeiro inimigo que a pessoa que quer conhecer as origens da vida tem que enfrentar. E como é que a gente enfrenta esse medo? Enfrenta com conhecimento. Então, à medida que você vai adquirindo o conhecimento, tanto o conhecimento formal, quanto aquela parte do conhecimento que é informal, que são a tradição dos mistérios, né, chamados, você vai entendendo o mecanismo das coisas e vai vendo que não tem razão nenhuma para ter medo. Então o conhecimento é uma luz que ilumina aquela escuridão do medo e você sabe aonde que você está, onde que você põe os pés, e o conhecimento te liberta do medo. Simples assim. Aí você vê tudo claro, você fica destemido, corajoso, porque coragem é basicamente conhecimento, consciência dos fenômenos, né, dos processos. Mas justamente quando você adquire esse conhecimento e entende as coisas, você encontra o seu segundo grande inimigo, que é o próprio conhecimento. Porque aquele que adquiriu o conhecimento, ele fica numa posição muito confortável, de que, agora eu sei como é que são as coisas, eu sei como é que é isso. Só que quando você entra nessa atitude de eu sei, você paralisa, você não avança. E então o segundo inimigo, que é o conhecimento, te derrotou. E ali você vai ficar paralisado. Mas, se você desafia esse conhecimento adquirido, e apesar de saber, você
assume o que não sabe, aí então você ultrapassa essa porta estreita do agora eu sei como é que é. Então você entra num novo território. E esse novo território torna o Nagual, o guerreiro, o homem em busca de conhecimento, de autorrealização, muito poderoso. Porque ele venceu o medo, ele é destemido, ele venceu o conhecimento, portanto, ele venceu a falsa segurança. E com isso ele se torna poderoso, porque ele adquire aquela maneira de experimentar a vida e os fenômenos com uma entrega que realmente dá muito poder. E a partir do momento que a pessoa faz isso, ela então confronta o terceiro inimigo, que é muito poderoso, que é justamente o poder. O poder, ele é soberano, ele é fascinante e ele tem um poder de atração, de gravidade muito forte. Então, a pessoa encontrou o seu terceiro grande inimigo, que é o poder. E aí, meu amigo, para vencer esse poder, só existe um jeito: é renunciar a ele. Olha, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas aquele que chegou a vencer o poder, que mesmo tendo adquirido domínio sobre as formas de poder, ele renuncia a isso, entende que é mais uma ilusão, então esse indivíduo venceu o seu terceiro inimigo. E então ele é confrontado com o quarto e último inimigo da sabedoria, que é a velhice, o cansaço, o tempo de vida, que necessariamente produz esse efeito de desistência, né? Nada mais importa, porque afinal de contas, o que pode importar, né? E poucos homens chegam a confrontar esse quarto desafiante, pelo menos de maneira consciente, como é proposto na iniciação xamânica, né? Mas se algum homem chegar nesse quarto estágio e, apesar de ter vencido o medo, o conhecimento, o poder e a velhice, não deixar apagar aquela chama do entusiasmo, e principalmente se ele conseguir deixar um legado de passar essa chama para ter uma continuidade, então o indivíduo se torna realmente um xamã nagual, aquele que conhece o desconhecido. E essa doutrina que o Nagual Dom Juan Matos, que era um índio, né, dessa tradição, revelou para o jovem estudante de antropologia que estava fazendo lá seu doutorado sobre as plantas que os xamãs usavam e tal, e chegou a encontrar esse velho xamã aí. É muito bacana a obra do Carlos Castanheda, vale a pena conhecer. Grande abraço, turma.